Bom dia, gurias! Como é que vocês estão? Então, estão felizes? Estão bem? Bom, tô com o coração bastante ansioso, apreensivo. Eu tô bastante esperançosa com o que Deus vai fazer por nós, para a Igreja de Jesus aqui nessa cidade. E hoje, como é a finaleira, né? Estamos nos despedindo de vocês, esse povo que a gente ama tanto. Foram praticamente 10 anos, né? Desde que a gente botou os pés na Vintage pela primeira vez. Já se passaram quase 10 anos. Nosso primeiro culto foi lá na Caixinha de Fósforo, na Sertório. Sertório? Se eu não me engano é Sertório o nome da rua. Lá no primeiro prédio grandão, lá atrás. E era um culto de batismo. Foi nosso primeiro culto e era um culto de Páscoa. Naquele culto foi o batismo da Camila Bones, do Christopher, da Pri, do Rally, e eu acho que da turma que tá aí ainda, eu acho que eram esses, que eu me lembro. E eu lembro que foi muito legal, assim, porque a gente tava meio perdido ainda. Mas mesmo assim, a gente ainda continuou visitando algumas outras igrejas. A gente foi na Primeira Batista Central, Primeira Batista em São Leopoldo. A gente visitou a Batista Central aqui no Novo Hamburgo. A gente foi em alguns cultos aqui, a gente foi em alguns cultos lá. E antes da gente se decidir pela Vintage, porque na época fazia muita diferença para nós a questão da distância. Nós tínhamos só a Sofia era pequenininha. A Sofia tinha 2 anos e um mês, eu acho. 2 anos e um mês, 2 anos e 2 meses no máximo. Quando a gente foi no primeiro culto da Vintage. E a gente já tinha o diagnóstico dela, né? Que ela ia ter que passar pelas cirurgias, que seria complicado. Tanto que foi tem um pessoal aqui que tá há mais tempo, que passou todo esse processo junto com a gente. Então, a gente sabia o que a gente iria passar. E a gente pensou muito nisso também, a questão da distância, né? Como é que nós faríamos quando chegasse o dia da cirurgia, como que nós iríamos fazer com isso. Só que nós, pais de primeira viagem, nossa única filha até o momento, com uma cirurgia tão importante, tão grande, a gente tinha decisão nas mãos, ou a gente fazia ou a gente não fazia. Só que se a gente não fizesse a cirurgia, nós corríamos o risco de ser omissos e ela poderia hoje não estar mais caminhando. Ela poderia já estar em cima de uma cadeira de rodas. Ou a gente fazia cirurgia na época, que era um grande risco para a vida dela. O médico sempre nos orientou, se a gente vai mexer com praticamente todos os órgãos, né, mais importantes ali, intestino, todos aqueles órgãos importantes ali de dentro da caixa, do abdômen dela, seria mexido. E isso era um risco para a saúde dela. Poderia ela não voltar da cirurgia. E nós tínhamos essa grande decisão para tomar e nós optamos pela cirurgia, mas nós precisávamos, né, nos programar para quando isso chegasse. E a igreja em Porto Alegre era longe pra caramba. A gente rodou, tanto que até hoje só que parece que quando a gente tá ainda tanto tempo, parece que o caminho encurta, né? Mas a gente roda mais de 100 quilômetros, em torno de 100 quilômetros cada culto. E só que aqui a gente conversou com os irmãos, a gente pediu oração por eles, a gente estava bastante aflito, bastante angustiado, porque a gente tinha recebido um diagnóstico bem, assim, recente. Quando a gente foi na Vintage a primeira vez, acho que tinha um mês do diagnóstico dela. Então era muito recente ainda. E nós comentamos com os pastores da igreja que a gente tava visitando, porque a gente queria tomar uma posição, né? A gente nunca gostou de estar pulando de igreja em igreja, a gente nasceu na Assembleia, nós nunca nos vimos fora de lá, mas aprove o Senhor que aquele era o momento, né, de partir para outra igreja.
E a gente também não queria ficar nessa função, vamos aqui, se não der certo, vamos lá. A gente queria ser certeiro. Aqui, é aqui que a gente vai plantar bandeira, é aqui que a gente vai fixar bandeira, né? Vamos ficar aqui. Mas, enfim, aprove Deus que nós acabássemos parando na Vintage. E foi uma benção, porque nós pegamos o início, lá no início, a Vintage tinha 1 ano de plantação. Era 1 ano, eu tava fazendo 1 ano de plantação. E a gente tá aí desde, então, dessa época. E eu nunca me vi como esposa de plantador, sabe? Eu, quando garota, quando jovem, assim, recebia profecias, enfim, pra missão, né? Mas eu sempre imaginei a missão lá longe, lá na África, lá, sabe? E depois isso foi passando, assim, sabe? Mas nunca imaginei que a missão, depois de alguns anos, claro, eu aprendi que a missão é em qualquer lugar onde tu esteja, tu tá fazendo missão. Pra mim, missão era isso, tu vai lá pra África, daí tu fica lá, tu passa fome, passa miséria, passa necessidade, daí tu faz missão. Mas eu aprendi diferente. E o Senhor quis que nós estivéssemos sendo enviados em missão para dentro da nossa cidade. Por incrível que pareça, a gente não precisou redar pé da cidade para que isso acontecesse, né? Inclusive os cultos serão na nossa casa. E isso é muito louco, né? Pensando como eu pensava atrás e como as coisas estão acontecendo hoje. E, e eu quero hoje fazer um devocional com vocês. Meu último devocional como líder aqui nesse grupo, né? E quero fazer devocional com vocês e depois a gente conversa no final. Hoje eu quero levar o devocional da Elizabeth George, Mulheres que Amaram a Deus. E eu sei que hoje não é o dia, tá? Tô fazendo um dia que não é hoje porque eu gostei muito desse daqui. Eu acho que esse é o que eu precisava ler com vocês. Desde o dia que eu li ele, o Espírito Santo me impulsionou a ler com vocês esse daqui. E o título dele é Um Coração de Bondade, a Mulher Sunamita. E ele se passa lá em 2 Reis. Ela o constrangeu a comer pão. 2 Reis 4:8. Se você já desejou saber o que significa bondade e compaixão, a mulher sunamita é uma das respostas de Deus à sua pergunta. Nela encontramos uma mulher maravilhosa, de caráter nobre e muito bondosa. Seu coração sempre atento, observava as necessidades das outras pessoas e o profeta Eliseu foi um dos que contaram com a generosidade dessa senhora. Ao observar que, em suas viagens, o profeta passava periodicamente pela cidade e diante de sua casa, ela imaginou que ele não tinha onde comer. Movida pela compaixão, ela insistiu em que ele fizesse todas as refeições em sua casa. Querida serva de Deus, que também possui caráter nobre, nosso amor por Deus e o amor dele por seu povo são vivenciados quando amamos as outras pessoas e praticamos atos de generosidade. Na verdade, todos os crentes são chamados a manifestar o amor de Deus. Revestivos de bondade, andai no Espírito. O fruto do Espírito é bondade. Gálatas 5:16-22. Sede uns para com os outros benignos. Efésios 4:32. O servo do Senhor deve ser brando para com todos. 2 Timóteo 2:24. A fim de instruir as jovens recém-casadas a serem bondosas. Titos 2, 4 e 5. No exemplo da mulher sunamita, vemos que a bondade observa. Aquela mulher tinha o hábito de observar e ouvir os que a rodeavam, prestar atenção e estar sempre vigilante acerca das necessidades dos outros. A bondade cuida. Aquela mulher cuidou sinceramente do bem-estar de Eliseu,
por ter observado que ela não tinha onde comer nem dormir. A bondade age. Ela percebeu a situação de Eliseu e perguntou a si mesma: o que posso fazer para facilitar a vida dele? Como posso tirar o peso dos ombros dele? E depois convidou-o para fazer as refeições em sua casa e todas as vezes que passasse pela cidade. Um coração bondoso é um jardim que cultiva as raízes de pensamentos bondosos, as flores de palavras bondosas e os frutos de atos bondosos. Que tal pôr as seguintes regras em prática e cultivar um coração de bondade? Ore pelos outros. Confesse qualquer rancor em relação a alguém. Peça a Deus que encha seu coração de bondade. Olhe para a vida de Jesus, que representa a bondade de Deus em forma humana. Pratique a bondade em casa. Que a gente possa, se parecer com ela, com essa mulher. A história, aqui fala só um pedacinho, mas a história conta que aí ela falou pro marido dela fazer um quartinho para quando ele viesse, ele passasse a dormir lá, ele ficasse lá, se hospedasse naquele quartinho que ela fez, que eles mandaram fazer em cima da casa deles, para que quando aquele profeta passasse pela cidade, ele tivesse um lugar para repousar. A história também conta que ela foi tão boa, tão generosa, e ela era uma mulher que não tinha filhos, ela era estéril, e o Senhor lhe deu um filho. E 7 anos depois, o menino ficou sem vida, e o profeta Eliseu orou e o menino ressuscitou. A história também conta mais pra frente que alguns anos depois veio uma grande fome naquela cidade. E ela tinha muitos bens, ela tinha propriedades, ela tinha bens. E o que ela fez? Ela resolveu ir embora e deixar tudo aquilo para que as pessoas pudessem ter onde morar, onde se alimentar, viver. E ela deixou e foi embora. E algum tempo depois, quando a fome passou, ela voltou para a cidade dela. E ela ganhou tudo de volta, porque a atitude dela foi uma atitude muito bondosa, muito bonita. O Senhor sempre esteve com ela. E mais do que isso, ela sempre ouviu Deus, Ela sempre ouviu o Espírito Santo e ela sempre fez o que era bom aos olhos de Deus e aos olhos dos homens. E o que eu quero dizer com isso? Que onde Deus está, tem vida. Quando o profeta de Deus estava ali, ele orou e o Senhor lhe deu vida. O Senhor lhe deu filho. O filho dela faleceu e o profeta orou e o Senhor deu-lhe de novo a vida. Ou seja, onde tem um homem de Deus, aonde tem uma mulher de Deus, aonde tem alguém fazendo o que realmente importa para Deus, ali tem vida, sempre tem vida. Então eu quero hoje, eu tô me despedindo de vocês, e eu tô muito feliz, tô muito grata, muito apreensiva com o que nos espera lá na frente. Mas até aqui nos ajudou o Senhor, E eu creio que daqui para frente não será diferente. Eu creio e eu peço as orações de vocês pela minha casa e pela casa de cada um dos que vão fazer parte desse grupo base, O Daniel e a família, o Kennedy e a família, o Francisco e a família, o Gabriel e a família, o Tiago e a família, o Leandro e a família, o Rafael e a família, e também está se juntando a nós o Tiago e a Kelly. Eu peço que vocês orem por cada um deles. Não esqueça de orar pelo nome de cada um deles. Peça que o Senhor lhes dê graça, nos dê sustentação, que o Senhor seja suficiente na vida deles, nas nossas vidas. E não esqueçam de orar por nós, em nenhum momento. Eu amo vocês, eu amo muito vocês e quero que vocês levem o exemplo dessa mulher, a mulher sunamita, que a Bíblia não fala o nome dela. Ela é uma mulher que o nome dela não aparece na Bíblia. Ela é simplesmente a mulher sunamita, a mulher
lá da cidade de Sunem. Nem o nome dela é revelado na Bíblia, mas a bondade dela segue por gerações, por anos, vem se repetindo e se repetindo. Os povos, né, vêm e vão, e a história dela continua ali. Que a gente possa também ser assim, um coração bondoso, que nós estamos com os nossos ouvidos atentos, os nossos olhos atentos para amar, para cuidar, para ajudar, para estender a mão àqueles que precisam. Gurias, eu quero encerrar aqui e quero pedir que o Senhor esteja sobre cada uma de vocês, sobre a casa de vocês. E eu vou levar vocês comigo aqui, sempre. Eu amo muito vocês.